quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Por os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Eu lhe oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Por isso seria, sem dúvida, se não cresce, que eu veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor nosso Deus. Santo, santo, santo. Eu gostava de ler para os irmãos em Romanos 12. Romanos 12, a começar no versículo 9. No domingo passado, lemos em Colossenses, depois vamos ler em Romanos 9. Romanos 12, a começar no versículo 9. Romanos 12, a começar no versículo 9. E diz assim a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferi-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remiços, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sendo pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. E em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha
chega e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quero a minha vida e fala de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor só com mais um canto, depois passa a palavra ao pastor. Reina em mim, soberano Senhor. Aleluia. Reina em mim. Reina em mim, soberano Senhor. Reina em mim, soberano Senhor. Cativa o meu ser, faz o teu querer, estabelece o trono em meu coração, reina em mim, soberano Senhor. Reina em mim, soberano Senhor. Reina em mim, soberano Senhor. Cativa meu ser, faz o teu querer, estabelece o trono em meu coração, reina em mim, soberano Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Saúde a todos com a santa paz do Senhor. Amém. É bom saber que o nosso Deus tem a liberdade de reinar em nós. Amém. E hoje mais do que nunca, nos dias que nós vivemos, precisamos que seja o Rei, o soberano Senhor das nossas vidas. Eu me considero servo do Senhor. Preciso muito de ouvir a palavra do Senhor. E esta manhã, uma vez mais, ou seja, para a tarde, vamos ter uma vez mais a nossa irmã Alzira, que vai partilhar a palavra que o Senhor colocou no seu coração. Amém. Que os nossos corações possamos também estar receptivos àquilo que o Senhor vai falar. Amém. De forma que Ele seja mesmo o Rei e Rei em mim. Amém. A paz do Senhor é sempre um privilégio, não é? Hoje já fomos muito abençoados realmente. E o pastor disse no fim do culto, eu precisava de ouvir aquela palavra. É que é muito difícil nós dizer que perdoamos, mas perdoar é muito difícil.
né? Principalmente fazer bem àqueles que nos fazem mal. Hoje, quando a irmã estava lendo Romanos 12, eu lembrei-me realmente, é verdade, o amor não pode ser fingido. E a Igreja, se hoje não tiver amor pelas almas perdidas, ninguém se salva. Nós precisamos desse amor. Temos que ter compaixão por eles. Mas é amor. E a Igreja perdeu muito esse amor. Hoje falou-se muito desse amor que a Igreja perdeu em tempos. Mas nós vamos falar num assunto que me tem incomodado há uns dias para cá. E eu pensei até dar, eu tenho uma mensagem que eu era para dar no dia que deu a mensagem a Dona Alice. Era eu que era a pregar nas minhas memórias. Mas a Dona Alice tinha uma palavrinha e disse, não, dá, porque ela agora está mais, né, porque a gente não sabe o tempo que ela ainda pode caminhar ou assim. E então ela pregou. Mas o Senhor disse, não é essa a palavra que eu quero. Então, e ontem até estive a passar alguns versículos, mas andei à procura dos versículos e não os encontrava, porque... Mas o Senhor é bom. Vamos abrir as Bíblias em Lamentações. Este livro de Lamentações foi escrito, não é, para lamentar a morte de um rei de Israel. Jeremias lamentou a morte dele. E é muito bom nós sabermos que o Senhor sempre tem um propósito para todas as coisas. E ele escreve esta lamentação. E nós vamos para Lamentações de Jeremias, que é Lamentações. Calma, que 2:19. 2:19 que diz assim: levanta-te, clama de noite no princípio das vigias, derrama o teu coração como água diante da presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos, pela vida dos teus filhos que desfalecem de fome, à entrada de todas as ruas. Pai, é a tua palavra, Senhor. E tu, Senhor amado, em primeiro lugar, falas ao meu coração, Senhor. Ó Pai querido, a necessidade, Senhor, que nós temos, Senhor. Ó Senhor amado, de orar, de buscar a tua face, de te buscar até nas vigílias, buscar-te pela manhã, pela tarde, pela noite, e até durante a noite, Senhor, quando tu nos acordas, Senhor, a necessidade que nós temos, Senhor, de te louvar e glorificar e buscar a tua face. Abençoa a tua palavra, Senhor. E a tua serva, Senhor, que tu escolheste nesta manhã para entregar, esconde-me atrás da tua cruz e fala tu, Senhor, aos nossos corações, para que nós saiamos daqui, Senhor, ricamente abençoados com a palavra do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quando este versículo tem me incomodado, em primeiro lugar, o Senhor diz: levanta-te. Em segundo, claro. Terceiro, derrama o teu coração. Quarto, levanta para Ele as tuas mãos. Quinto lugar, pela vida. Sexto, para que não desfaleçam. Sétimo, que não morram de fome. Há uma necessidade da Igreja sustentar-se uns aos outros. A hora da Igreja se levantar e resplandecer a glória do Senhor. Não é? A Igreja tem que entender que não está na terra apenas para ocupar espaço. Nós estamos cá para resplandecer a luz da glória do Senhor. Isaías 60 diz: levanta-te e resplandece, que já vem a tua luz. Nós muitas vezes sabemos os versículos de cor, mas não atentamos para o que diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E que glória é esta que vai nascer sobre mim? Ou que está nascendo? É a glória que nós vamos viver com o Pai. Na terra podemos não ter essa glória ainda, mas nós vamos herdar essa glória. Nós vamos ser tal e qual Jesus é. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor vai surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Nós somos essa luz que brilha. Levanta em redor os teus olhos e vê. O que é que nós vemos quando nos levantamos os nossos olhos ao nosso redor? Pecado, gemido,
povo que não se entende, guerras e rumores de guerras, povo que não se liberta se não for pela palavra do Senhor. Nós precisamos de ser esta luz resplandecente, a glória do Senhor. Há uma necessidade da igreja brilhar esta luz de Cristo. Hoje o pastor falava sobre isso e disse, meu Deus, como é que tu falas? Não é? Por quando eu hoje ouvi a mensagem, eu não sabia o que era a mensagem. Não perguntei o que iam pregar. E ele disse que havia uma necessidade da igreja ser luz. Há uma necessidade da igreja de ser luz. Não é? E a necessidade que a igreja tinha de ser luz e brilhar essa luz. Há uma necessidade, mas só brilha se realmente o Espírito Santo estiver com a igreja. Nós há uma necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Uma necessidade de termos dons do Espírito Santo. Uma das coisas que Jesus nos ensinou é que sempre Ele fazia um milagre. Eu escrevi apenas uma passagem, mas todos os evangelhos têm essa passagem. Ele dizia assim, levanta-te, toma a tua cama, ou levanta-te e vai para a tua casa. Levanta-te. Tua fé te salvou. Levanta-te. E nós há uma necessidade de nos levantar, né, diante do Senhor e testificar deste Jesus que ainda salva, que ainda cura, que ainda liberta. O VAR necessita ser evangelizado. E não vai ser evangelizado por os que estão lá fora. É porque estão dentro da casa do Senhor. Há uma necessidade de darmos bom testemunho lá fora. Mas só o testemunho somos nós que o temos de dar. O nosso viver, o nosso estar, o nosso falar tem que mostrar que nós somos diferentes. Um povo diferente. Um povo que é chegado a Deus. Um povo que teme ao Senhor. Um povo que anda nos caminhos do Senhor. O Evangelho só é pregado quando eu me levantar. Quando nós nos levantar para o pregar. Senão as pedras vão começar a clamar. Em Atos 8, 26 a 27, Deus falava aos discípulos de uma maneira fortíssima. Dizia, levanta-te e vai para a banda do sul. Aquele eunuco nunca ia ser salvo se Filipe não obedecesse à voz que diz, levanta-te e vai. Se nós não nos levantarmos dos lugares que estamos, nós nunca vamos anunciar a palavra de Deus. Levanta-te, e ele foi. E este eunuco pôde ser salvo. Hoje o Senhor quer isso da igreja. Um levantar para anunciar o Evangelho. E não é tempo, na igreja dos nossos dias está a dormir. Eu vinha comentar com o pastor, está a dormir. Nem está preparada para a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor, ela vem como um ladrão da noite. Quanto menos a gente espera, a gente nem pode não estar à espera, porque a gente não sabe o dia nem a hora, mas temos que ter no nosso coração para nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Todos os dias. Temos de pensar nisso. Levanta-te. Em segundo lugar, clama. Há uma necessidade da igreja levantar um clamor. E oração é muito importante. A oração é algo que se perdeu muito. E realmente é verdade. Nós temos uma reunião de oração por semana. Temos uma vigília por mês. Temos uma reunião de jejum e oração por mês. São 2, 3, quanto mais 4. Nós nos muris somos muitos, mas não adianta nada. A reunião de oração está deserta. Somos 2, muitas vezes 3. Nas vigílias, às vezes até somos só 2. Há vigílias que somos apenas 3. Não adianta. O povo não busca ao Senhor. E há uma necessidade de nós clamarmos, não é? Os justos clamam ao Senhor e o Senhor os livra de todas as suas angústias. Mas se nós não clamarmos,
o povo do Senhor vai continuar a viver angustiado. Vai continuar a viver sem sabedoria. E nós precisamos. Há uma passagem em Samuel que nós vamos ler. Samuel 7, 7 a 9. E nós vamos entender o que é clamar. 1 de Samuel. 7. A partir do 7 diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram a maioria dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus, que eram numerosos em número. Quando, por exemplo, os israelitas eram 1000, eles eram 30.000. Ora, ninguém vai à guerra com 30.000, contra 30.000 se for só 1000. Vai fazer um plano de paz. Mas aqui, por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor de Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E a peleja retrocedeu. Quando nós clamamos ao Senhor com verdade, com um coração grato ao Senhor, com ação de graças, um clamor. Hoje o pastor dizia assim: precisamos de orar com gemido. A igreja deixou de gemer. Chamou muita atenção. Nós às vezes oramos, mas é aquela oração, mas esquecemos de gemir. O gemido é quando já o Espírito já ora por nós e nós já não temos palavras, só apenas gememos diante do Senhor. E a igreja precisa de voltar a gemer diante do Senhor. Um clamor com gemido. E o Senhor precisa. Este é o clamor que o Senhor quer de nós. E acontece quando assim é. Há liberdade. E o espírito de sabedoria. O espírito de gratidão. Quando nós oramos, o inimigo volta para trás. Aquilo que aflige a nossa alma volta para trás. Em Jeremias nós podemos ler em 33:3: clama a mim e eu responder-te-ei. O Senhor disse a Jeremias: clama a mim. E Jeremias teve sempre a resposta do Senhor. Embora não fosse a resposta que muitas vezes ele queria. Mas era a resposta do Senhor. Ele orou lá no fundo do calabouço, fiado na lama. E o Senhor ouviu e o tirou de lá, daquele poço. Porque o povo não queria ouvir a verdade. Muitas vezes não queremos ouvir a verdade. Achamos que é demais para nós. Não é? Mas o Senhor sempre tem o melhor para nós. Em terceiro lugar, derrama o teu coração. Este derramar do nosso coração é quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade. Ó Senhor, dá mãos limpas e coração puro. Não orar apenas de lábios, mas com um coração grato ao Senhor. A nossa oração não deve ser assim, mas simples: obrigado, Senhor, porque eu já vivo mais um dia. Isso. Nós dizemos logo pela manhã: obrigado, está a nascer o sol. Está a chuva, mas não faz mal, é o dia que o Senhor nos dá. Alegremos, rejubilemos. Alegremos no Senhor. Mas orar com o coração, todo o tempo. Em Efésios diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Há uma necessidade de nós nos levantarmos em oração uns pelos outros. Orai uns pelos outros para que sareis. Se queremos uma igreja com saúde espiritual, física, moral, temos que orar uns pelos outros. A oração não só salva, mas liberta. Amontoa brasas de fogo sobre a cabeça daqueles. Não foi isso que a Rosinha leu? No Salmo 27. Amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça dessa pessoa.
Há uma necessidade de nós entendermos a palavra do Senhor e termos isso. Em Timóteo 2, 8 e 9 diz assim: quero que os homens orem em todo lugar e levantem as mãos. Levantar as mãos. Eu não preciso levantar as mãos para orar, mas às vezes há uma necessidade de levantarmos as nossas mãos. Quer que os homens orem em todo lugar. Da mesma maneira as mulheres. Nunca me esquece um estudo que fizemos sobre a oração. E lá não diz, e as mulheres. Mas o pastor que deu esse estudo diz, e as mulheres? Porque não é só os homens que têm que orar, é as mulheres também. Né? Sem ira nem contendo. Ou seja, nós quando levantamos as nossas mãos em oração ao Senhor, primeiro temos que analisar a nossa vida. Porque se houver algo em nós, a oração bate lá e vem. Bate no teto. E não ultrapassa. E nós temos que ter esse cuidado. Né? Se há em nós alguma coisa, quando a gente vai ofertar ao Senhor, seja uma oração, seja um louvor, nós temos que pedir perdão ao Senhor. Temos de nos reconciliar. A igreja precisa de reconciliar-se com Deus para ver a glória do Senhor. Ou em quinto lugar nós vemos assim, pela vida. Que a minha vida é Jesus Cristo. Ele dá vida e vida com abundância. Mas nós temos que orar uns pelos outros para que tenhamos vida. Vida espiritual, vida física, vida moral. O nosso testemunho de vida, o nosso viver diário. Nunca vamos esquecer que aqueles que nos rodeiam, aqueles que passam por nós no caminho, têm que ver nós a marca da diferença. Ou somos de Cristo ou não. No nosso falar, no nosso agir, temos que nos identificar com este Jesus maravilhoso, que é o dono da vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós não podemos ir ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ele é o único que pode dar a vida. Nós muitas vezes sabemos de cor e dizemos muitas vezes que Jesus, não é? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Pai, com tanto amor, deu aquele Filho. O unigênito dele para morrer por nós, para que nós tenhamos vida. Esta é a vida que eu quero. Mas para isso, eu tenho que buscar ao Senhor. Para isso, eu tenho que conhecer este dom da vida. Este Senhor da vida. Em 2 Coríntios, não escrevi a referência. Como sempre, em 2 Coríntios, ele diz que ele quer a vida. E o povo, naquela época de Coríntios, o povo não dava muita importância à vida espiritual, mas queria mais, não é, o seu viver. E Paulo advertiu-os para que eles tivessem vida com Cristo Jesus. O seu viver fosse com Cristo, como Cristo. Imitadores de Cristo. E nós muitas vezes esquecemos de imitar Cristo. 2 Timóteo 2, 5. Que diz assim: se alguém, quando milita, não é? Timóteo 2, 1 Timóteo 2, estou em segundo, desculpa. Porque há só Deus e o só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único. Não existe outro. Ele é o único Deus, o unigênito do Pai. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Ele é a vida. Ele é a palavra. E nós temos que nos ater a Jesus.
ser imitadores de Jesus Cristo. Há uma necessidade de nós refletirmos Jesus nas nossas vidas. Né? Em seus passos, que faria Jesus. Isso é um livro tremendo, que vale a pena ler e reler. É um livro antigo. Eu ando lê-lo. Um livro tão antigo. Mas tem uma mensagem tremenda de vida que nós precisamos de viver. A vida com Jesus Cristo. Em sexto lugar, não desfaleço. Nós temos tendência. Temos um problema e oramos por esse problema, mas depois desfalecemos. Ficamos cansados. Já orei tantas vezes por isso. Certo, nem vale a pena. Deus nunca disse nada, não respondeu. Esta semana acordei com aquele corinho que nunca se canta muito na igreja. Deus não rejeita a oração. Até no silêncio, Ele está trabalhando por mim. Sabem esse coro? Ele não rejeita a oração. Quando Jesus está no silêncio, não responde. Saibamos que Ele está trabalhando a nosso favor. Mesmo assim, Ele está trabalhando. Porque Ele não se cansa. Nós nos cansamos, nos afadigamos, desfalecemos na fé, no ânimo. Por isso é que eu digo, oramos uns pelos outros para que o Senhor nos levante. Para que o Senhor erga nas nossas vidas. Né? O Senhor diz na sua palavra, orai uns pelos outros para que sareis. Como é que vamos sarar se não orarmos uns pelos outros? Há uma necessidade da igreja entender o que é orar. Orar é sustentar alguém para que esse alguém não desfaleça na fé, na esperança. Não só espiritualmente, mas até fisicamente. Nós temos que nos sustentar uns aos outros. O Senhor sustenta cada um de nós. E nós temos que nos sustentar uns aos outros. E a única maneira de nos sustentar uns aos outros é na oração. É na comunhão. E nós precisamos tanto disso. Em sétimo lugar, não morrer de fome. Se nós não nos alimentarmos da palavra do Senhor, vamos morrer à fome. Vamos pecar contra o Senhor. Meu povo peca por falta de conhecimento da minha palavra. Diz lá, acho que é Oséias. Nós muitas vezes não conhecer, né, a maneira de estar, deste caminhar com Deus, precisamos tanto, não é, de nos sustentar uns aos outros. Este sustento, não morrer de fome. Há tanta gente morrendo à fome. Estão dentro da igreja, mas estão mortos. Não têm. Espiritualmente estão, fisicamente até muitas vezes. São vidas que estão acomodadas. Precisamos tanto dizer ao Senhor, levanta-nos. Né? Eu mesmo me levantarei ao romper da alma. Diz lá no Salmo. Precisamos que essas vidas sejam levantadas no romper da alma. Para voltarem àquele primeiro amor. Ao amor de Jesus Cristo. Salmo 102, 1 e 2 diz: o Senhor ouve a minha oração e chega-te o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da aflição. No dia em que eu clamar, ouve-me. Há uma necessidade da igreja, né? Entender que Deus nunca se esconde de nós. Deus está sempre pronto. Né? Os nossos jovens estão tendo agora exames, estão tendo muitos testes, andam apreensivos, uns testes correm bem, outros testes correm mal, e eu digo assim, ao entrar no teste, entrega esse teste ao Senhor. Esta semana temos o Tiago muito constipado, e eu tenho o teste de matemática nacional, se eu me passar a matemática não entra na faculdade, não
tem nota já para entrar, mas sem aquele exame feito, não entra. E nós orámos por ele e dissemos, nesse dia o Senhor vai te abençoar. Vai trazer à memória tudo aquilo que tu tens estudado. Crê somente. E ele está no dia porque ele quer entrar na faculdade e sem esse exame, ele não entra. E nós temos uma necessidade de orar uns pelos outros. Né? Nós temos o canal dos jovens e eu disse, põe no canal dos jovens esse dia, a hora que começa o exame, nós vamos orar. E o Senhor vai fazer a obra. Porque ele está empenhado. E nós queremos nisso. Ele estava tão constipado. Já ontem estava, mas hoje ainda estava pior. Mas não tinha ninguém que tocasse, ele disse que tinha que vir tocar. Sabe, não, fico em casa, eu tenho que ir tocar. Não havia ninguém. E aquele compromisso com Deus. Porque nós não temos um compromisso com ninguém. Não é com o homem, não é com a mulher. É com o nosso Deus. E na aflição, nós devemos clamar. Este clamar não pode ser apenas de lábios, como eu disse no início, mas de todo o nosso coração. Com gemidos inexprimíveis. Vamos orar ao Senhor. Vamos crer. Né? E vamos pedir ao Senhor, levanta-nos, levanta-nos, levanta-nos. E não se esqueça que neste levantar, Deus está lá. Deus está sempre conosco e nunca nos deixa, nunca nos desampara, nunca Ele cuida de nós. Nós não sejamos nós a menina dos seus olhos. Esta menina dos olhos do Senhor, que Deus quer e que realmente o Senhor possa dar-nos e cumprir em nós o seu querer. Este reinar do Senhor é diariamente. Não é hoje, não é amanhã, não é depois. É sempre. Deus reina nos nossos corações. Vamos ficar com esse versículo. Pois diz mais aqui, no princípio das vigílias. Princípio da primeira vigília às 6 da manhã. Não é? Eu, por norma, acordo sempre 6 horas, 6 e quê? Da manhã. Não sou muito de dormir. Se eu dormir 4 horas, eu já tenho que dormir muito. Eu precisava até de descansar. Até que o Senhor já deu uma revelação no cérebro do Senhor que eu precisava pôr o meu sono em dia. Mas eu não consigo dormir. Não é? E eu tomava um comprimido para dormir, mas o médico tirou-me esse comprimido. Agora não sei o que é que ele vai fazer terça-feira. Mas vou voltar a fazer. O problema é que estou a ter no coração. Não dormi 2 horas, 3 horas. Às vezes são 3 horas, eu sem dormir. Eu canto. Porque não consigo dormir. E também isso é muito mal. E o Senhor sabe. Derrama o teu coração. Vamos derramar o teu coração para o Senhor. Como água. Diante da presença do Senhor. Se tu pegares um copo e verteres a água, ela vai toda. A água corre. Eu, quando a água chove muito e sobe lá o ribeiro, a minha beira, ela galga, e eu digo, isto foi sempre uma estrada. Agora é uma estrada, mas não era uma estrada. Era um ribeiro, de água bem profunda. Talvez com um bons 10 metros de altura. Eles fizeram lá uma estrada e carregam a água. Só quando a água é muita, passa pela estrada fora. Porque a água busca sempre. Meu pai dizia, minha mãe, que a água buscava sempre o beiro por onde passou. Ia sempre buscar aquele beiro. Podia-se desviar um bocadinho, mas ia sempre buscar o mesmo beiro. Passava. Eles chamavam os beiros da água. Não sei se é, se não é, porque os antigos tinham uns termos que usavam para as correntes da água. Por isso, vamos derramar o nosso coração como água. E vamos levantar as nossas mãos, sem ira, sem contenda, mãos santas ao Senhor, todos os dias da nossa vida. E vamos orar pela vida de cada irmão, dos filhinhos, não é? Os filhos de Deus. Vamos pedir ao Senhor, dá-me amor por cada irmão, para orar por eles, com amor eterno. Não vamos deixar-nos desfalecer. Não vamos passar fome da palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Para que Ovar também conheça. Às entradas de todas as ruas. Estas ruas de Ovar precisam de conhecer Jesus. Nós estamos a ponto de inaugurar um templo novo. E eu tenho orado ao Senhor, a glória desta casa vai ser muito maior do que a outra. Mas se tu não testemunhares
para que a glória do Senhor, né, encha aquela casa, que a fumaça do Senhor encha aquela casa. E eu oro ao Senhor, por cada empregado ou cada operário que passou ali a trabalhar, para que seja salvo. Ele não está fazendo uma obra para o homem, é uma obra para Deus. E quando eles estão ali a trabalhar, eu creio que muitos vão sentir a presença do Senhor. Porque quando o Senhor nos deu aquele prédio, o Senhor colocou-lhe o seu nome. E a presença do Senhor é real. Né? Não tive o privilégio ainda lá entrar, mas eu creio, né, que o Senhor quer fazer a obra. Nós só temos que nos levantar, né? Todas estas ruas, à entrada de cada rua, começam a orar pelas ruas desta cidade, por aqueles que passam naquela rua, até pela rua onde tu moras. Sim, todas as pessoas passam aqui. Eu oro para que sejam salvas, para que a tua palavra os alcance. O Senhor é quem faz a obra, é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, não é? Não sou eu, mas é o Espírito de Deus. Vamos ficar com este versículo, vamos lê-lo em casa e vamos crer que o Senhor tem muito mais vidas para acrescentar ao bar. Ao bar não são só estes, mas o Senhor tem muita gente lá fora, com fome, com sede de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. Se falamos de oração, há um pouquinho que diz: se nós orarmos, esta casa treme. E o poder da oração é tremendo. E sem acrescentar mais palavra alguma, a mensagem que a Alzica trouxe do coração de Deus, só apenas fazer referência a 3 versículos, que diz assim. A parte A do versículo 24 diz assim: ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus em oração. Depois, isto em Atos 4. Depois o versículo 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. No versículo 33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. O Senhor Jesus Cristo prometeu nos daria vida com abundância. E por isso a Igreja do século XXI tem que olhar mais para a Igreja do primeiro século. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abriu um caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas, ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confiam, caminha contigo de noite e de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor.
está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confiam, caminha contigo de noite e de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Pai amado eterno, obrigado, Senhor, por esta mensagem que tu fizeste chegar ao coração do teu povo aqui neste lugar. Ora, Senhor, ora, para que o teu Espírito nos ajude, Senhor, a compreender o que significa levantar-nos. Na verdade, essa foi sempre uma ordem que deste, levanta, desde o passado. Desde o passado, da antiga aliança, levanta. Isso implica termos uma ação, de agirmos em conformidade com a tua palavra, mas, sobretudo, agirmos em conformidade com a tua vontade, Senhor. Porque tu, Senhor, deixaste muito claro: se me amadas, guardareis a minha palavra. E é isso que nós precisamos, é de facto, Senhor, de guardar a tua palavra, levantarmos, agir neste mundo, para que as estruturas da sociedade deste século em que nós vivemos sejam abaladas, porque é assim que as correntes do mal, as potestades, estão fazendo à vida daqueles que te seguem, estão tentando abafar, calar aqueles que são chamados filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. E nós não somos um povo qualquer, Senhor, porque diz a tua palavra que tu, Senhor, colocaste-nos por cabeça e não por causa. Senhor, e ajuda-nos, sim, neste tempo, que cada vez mais nós compreendemos que a tua volta está tão próxima. Oramos assim, Senhor, agradecidos, para que o teu Espírito Santo reine, de facto, nas nossas casas, seja, Senhor, absoluto das nossas casas, e esse reinar do Espírito Santo atingir toda a nossa descendência. Em nome de Jesus. Ora, uma vez mais, na tua serva Alice, que completou mais um aniversário esta semana, Senhor, que tu possas, Senhor, na verdade, Senhor, mesmo na avançada idade da tua serva, restaurar as suas forças na medida em que ela possa continuar a ser aquela mulher fiel que tem sido até aqui, Senhor, e tem sido um exemplo de fé e de vida para muitas vidas, Senhor. Por isso eu te agradeço uma vez mais pela sua fidelidade, pela sua coragem e pelo seu vigor, mesmo assim, Senhor. A tua serva vai sendo, na verdade, uma testemunha fiel na tua igreja. Oro assim agradecido, no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana. Peço-vos, orem pela minha viagem ao Luxemburgo, na próxima sexta-feira, se os quiser. Penso que por volta das 15h15 o avião está ao levantar de voo e que aquele avião esteja nas mãos do nosso Deus. Amém. Amém. Vamos lá.